Se tem alguma coisa que nos faz viver como devemos viver, no poder que nós devemos viver, é só pelo poder do Espírito Santo. E para isso nós devemos morrer para nós mesmos e viver para Cristo Jesus, porque vivendo a partir de Cristo Jesus nós vamos viver sendo cheios do Espírito Santo, e aí cheios do poder do Senhor, que é o poder que opera naqueles que se encontram com Ele. Significa, aqueles que são cheios do poder de Deus impactam pessoas. Aqueles que são cheios do poder de Deus, eles não vivem para eles mesmos, eles não vivem se beneficiando desse poder, não vivem desenvolvendo a sua vida com o poder que recebem, mas porque receberam do Senhor, eles receberam com uma instrução de semear aonde estão. Mas eu nessa noite, nesse sentido, eu também quero falar de algo que há muito vem me agoniando o coração, que são pessoas que andam como se Deus não existisse. E eu não estou falando aqui de pessoas que não são da igreja. Eu não estou falando aqui, vamos dizer assim, daqueles propriamente que se dizem ateus. O que eu estou dizendo aqui, que tem agoniado o meu coração, eu estou falando de cristãos que vivem como ateus em sua prática. Vou dizer assim, cristãos com ateísmo prático. Eles acreditam que Deus existe, mas vivem uma vida como se Deus não existisse. Eles entendem que existe um Deus que é soberano, que é o Criador do céu e da terra, que é aquele que faz todas as coisas e opera todas as coisas, mas não consultam a esse Deus acerca daquilo que devem fazer e como devem viver. Então o que tem a me agoniado é que isso tem crescido de uma forma muito intensa. Pessoas que acreditam que existe um Deus, mas não perguntam para Ele como trabalhar, não perguntam para Ele como se relacionar, não perguntam para Ele como se envolver na igreja, como se desenvolver no ministério, não perguntam para Ele. Então assim, não tem um relacionamento com Ele, não vivem a partir de uma instrução dEle. Ainda são pessoas que são dadas ao que eu posso dizer a idolatria, no sentido de se reverenciarem ou se curvarem a outra pessoa que não é o Deus poderoso. E eles estão se curvando a quem? Estão se curvando à sua própria vontade. Quem está no trono da sua vida é exatamente você mesmo. E o fruto de uma pessoa que está no trono da sua própria vida é uma pessoa que então não vive uma santificação. E por não viver uma santificação, não tem uma vida que edifica nem a si mesmo, nem aqueles que estão ao seu redor, e muito menos aqueles que podem se encontrar com Ele. Bom, para a gente poder mergulhar nisso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, do versículo 16 ao versículo 27. Vocês sabem muito bem que eu falo muito rápido, claro. Só um pouquinho, né, irmãos? Mas é que eu preciso caber tudo que precisa falar num tempo apropriado. Mas eu quero já pedir para os irmãos, se de repente eu hoje passar um pouquinho daquilo que normalmente ou comumente eu tenho como um tempo para falar, eu quero pedir a sua paciência, porque eu não posso sair deste lugar sem falar tudo aquilo que o Senhor mostrou através dessa palavra. Em nome de Jesus. Nós vamos ler Ezequiel capítulo 36, do versículo 16 até o versículo 27. E eu creio que enquanto nós continuarmos a ler a palavra do Senhor, nós estaremos sendo transformados em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 36, do versículo 16 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: de novo, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando Israel morava em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e com as suas ações. A sua conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Versículo 18: por essa razão derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com os seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles, e por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se diziam a respeito deles: esse é o povo do Senhor. Mas assim mesmo eles tiveram que sair da terra que o Senhor lhes deu. Versículo 21: tive preocupação com o meu santo nome,
o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Versículo 24: pois eu os tirei das nações, eu os tirarei das nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Por fim, versículo 27: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra, ela é real e ela nos liberta de nós mesmos, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, porque todas as vezes que nós lemos a tua palavra, nós somos abraçados pela tua presença, nós somos santificados pela tua presença, Senhor. E assim nós queremos que o Senhor continue a fazer como desde o início deste culto o Senhor tem feito. Santifica a nossa mente, santifica o nosso coração. Faz do Senhor viver como o tema desse tempo da Semana Jovem, Senhor, como empoderados, no sentido de viver segundo o teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, continua a libertar-nos, Pai, enquanto a tua palavra é ministrada aqui. Cura corações, cura mentes, cura no físico, cura, Senhor. Nós aqui somos testemunhas vivas de que o Senhor cura, que o Senhor transforma, que o Senhor estabelece mesmo as bênçãos espirituais, que o Senhor derrama dons do teu Espírito. Senhor, nós clamamos: flui dos dons do teu Espírito, enquanto a tua palavra continua a ser ministrada neste lugar. Enche-nos, Pai, com o teu Espírito aqui, Pai. Alinha, Senhor, o nosso coração e a nossa mente por meio do teu Espírito aqui, Senhor, e flui e sopra sobre nós aqui neste lugar, Senhor. Ajusta o caminho, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, nós clamamos. Amém, Senhor, e amém. Bom, queridos, um pouco desse contexto para você entender. O profeta Ezequiel, ele escreveu isso aqui, essa declaração, quando Israel estava sendo deportado para a Babilônia. Então Ezequiel, ele recebeu essas revelações de Deus na Babilônia, e ele então recebeu o porquê, quais foram as razões porque Deus levou o povo de Israel para fora da terra que Deus tinha prometido para Israel. Ezequiel viu que a glória de Deus abandonou o templo. Ezequiel viu exatamente aquilo que Jeremias já havia dito. Ele viu que o povo de Israel estava sendo julgado por Deus por causa da sua idolatria, por causa da sua rebelião contra Deus. Eles acreditavam, eles sabiam que existia um Deus, mas eles não estavam caminhando segundo a vontade desse Deus. Como que isso aconteceu? Como que isso se tornou uma realidade para esse povo de Israel, esse povo de Deus? Israel se contaminou com os ídolos dos babilônicos. Então Israel começou a viver conforme os babilônicos viviam. O que significa? Israel, o povo de Deus, começou a trabalhar como o povo babilônico trabalhava. Israel começou a estudar como o povo babilônico estudava. Israel começou a olhar e ter perspectivas da sociedade, do mundo, como o povo babilônico mostrava para eles que vivia. Então o que significa? O povo de Israel deixou para trás a questão de voltar para Jerusalém, a questão de voltar e adorar a Deus e construir um templo para que somente o nome de Deus fosse adorado. Israel deixou isso. O povo que foi eleito, presta bem atenção nisso, querido, o povo que foi eleito sem merecer, porque Deus resolveu escolher esse povo para ser dele. Esse povo não apresentou alguma coisa que Deus olhasse e falasse assim: vocês são diferentes, vocês são melhores do que o resto, vocês não. O texto deixa muito nítido para nós. Deus escolheu esse povo para ser o povo dele, pela bondade, pela graça, pela misericórdia dele, pela justiça perfeita dele, por ele.
pela soberania dele, ele escolheu esse povo para então viver como um povo chamado povo de Deus, um povo santo. E esse povo, que não teve mérito nenhum de ser escolhido para ser dele mesmo, esse povo que recebeu de graça um caminho de vida, um ajuste, um alinhamento da presença de Deus para viver uma nova perspectiva, esse povo de repente resolveu se entregar a uma outra perspectiva de vida, seguir os ídolos que os babilônicos apresentavam, que os babilônios apresentavam para eles. E aqui, queridos, a gente já consegue ter uma intenção, uma percepção do verdadeiro significado de santidade. Se nós, eu sei que aqui existem pessoas que estão há muitos anos na igreja, a gente aprende isso na escola dominical. Se eu perguntar aqui para você o significado de ser santo, com certeza você vai dizer de bate pronto que ser santo é ser separado. Ok, isso está certo? Sim, está certo, mas presta atenção, não é simplesmente essa questão de ser separado, não é você separado de qualquer coisa para viver qualquer coisa. Entende o que eu quero dizer? Não é você ser separado para viver do jeito que você quer. Não é você ser separado para você viver da forma como você acha que tem que viver. O significado significa ser tomado por Deus, ser apropriado por Deus. Então, o povo que foi escolhido, o povo que foi santificado, foi um povo que foi apropriado por Deus. Significa, vocês pertencem a alguém agora. Vocês não são mais de vocês mesmos, vocês pertencem a mim. Ser um povo santo significa ser um povo que é propriedade de Deus, um povo que é tomado por Deus. Então, ser santo significa pertencer a Deus. Queridos, isso significa que quando Deus santifica algo, Ele está se apropriando desse algo. Deus transforma as pessoas para pertencerem a Ele. Deus em Êxodo se apropriou de Israel. Ele separou os israelitas. Para quê, queridos? Qual foi o propósito de Deus ter apropriado-se de Israel? Deus se apropriou para que esse povo pudesse exercer um sacerdócio comunitário. Deus separou esse povo para que esse povo pudesse levar a glória dele a todos os outros povos e pudesse interceder por essas nações perante a Deus. Então Deus separou esse povo para eles viverem e eles gerarem uma transformação no mundo, para que através dele pudesse vir a organização de uma sociedade, para que através dele o propósito de Deus de levar as pessoas a terem a dimensão do reino dos céus fosse verdade na terra. Os israelitas deveriam dar um testemunho de Deus e levar todas as nações até a presença de Deus. Só que o que aconteceu? Israel resolveu quebrar esse pacto de santidade. Israel resolveu quebrar esse pacto de propriedade, de ser alguém exclusivo de Deus. Israel começou então a se devotar, se entregar a falsos deuses. E Deus diz que se isso acontecer na terra, Deus iria vomitá-los. Eles estariam fora de tudo aquilo que Deus tinha. Deus disse para eles e disse assim: e se vocês não me obedecerem, e se vocês não viverem segundo a minha vontade, vocês vão colher daquilo que vocês optaram. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o Deus perfeito, o justo juiz, ele cumpre aquilo que ele fala. Aleluia! O povo que resolveu quebrar o pacto que tinha com Deus, de ser propriedade de Deus, o povo, quando quebrou essa aliança que fez com Deus, qual foi o resultado? O povo começou a viver juízo de morte, ruínas. E aí, o que essa idolatria gerou nesse povo? O que essa opção desse povo começar a viver sabendo que existe um Deus, mas começar a viver segundo aquilo que eles entendiam que era a forma de viver e o caminho para se viver? O que aconteceu com esse povo que, sabendo que existe um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que se entregou e abraçou eles e amou eles e fez um pacto com eles,
a opção desse povo, ao olhar para isso que Deus fez, foi simplesmente deixar isso de lado, entendeu? Ele existe porque não tem como negá-lo, porque a gente é fruto daqueles que, então, no deserto receberam o maná, foram transformados, aí veio um outro povo, veio o poder através dos profetas e tal. Então, esse povo que tinha compreensão da existência de Deus, esse povo começou a desejar andar segundo a sua própria perspectiva de vida. Acreditavam que existia um Deus, mas negavam viver diante da vontade desse Deus. Qual foi o fruto desse tipo de caminho? Primeira coisa, fez eles se curvarem a coisas temporárias como se fossem eternas. O fruto de alguém que nega o pacto com a presença de Deus é o quê? É você viver em função de ganhar dinheiro, viver em função de conquistar bens aqui, viver em função de ter relacionamento, viver em função de ter cargos, de conseguir avançar estudos, para que isso te garanta uma paz. A quebra do pacto com Deus fez com que esse povo vivesse em função de ter, para que eles conseguissem ter paz. Então esse povo começou a se tornar dependente de possuir coisas, para que eles pudessem ter uma paz. E aí o que significa? Se a única coisa que nos é suficiente são as coisas eternas e as coisas que vêm da presença de Deus, se então a gente deixa isso e troca isso por coisas passageiras, vamos nos tornar o quê? Pessoas que jamais serão saciadas. Por isso que um trabalho, outro trabalho, outro trabalho, e nunca está satisfeito. Um relacionamento, outro relacionamento, e nunca está satisfeito. Por quê? Porque nada nesta terra vai satisfazer um coração que clama por eternidade. Um coração que grita por uma satisfação que vem daquilo que é eterno. Então, o que a idolatria, o que a quebra com esse pacto com Deus fez? Fez eles viverem em busca de saciar a sua própria vontade. E aí, o que gera então na terra? Gera guerra, gera egoísmo, geram pessoas destoando o valor de tudo aquilo que está ao redor. Qual que é a segunda coisa? Segunda coisa é dar crédito ao que foi criado como se fosse criador. O que aconteceu com esse povo? Esse povo começou a se curvar diante de animais, começou a endeusar animais, começou a se curvar diante de natureza, começou a se curvar diante de ideologias, começou a se curvar diante de instruções que vêm de homens, como se isso fosse resultado para a vida deles. O que essa quebra do pacto com Deus causou nesse povo? Fez esse povo se devotar às coisas como se essas coisas daqui não tivessem fim. Em que sentido? O que vale é conquistar, o que vale é ter o que eu posso ter aqui e me suprir aqui, porque isso que existe aqui para mim é suficiente. Esse negócio de tesouros no céu, para mim o que é suficiente é eu conseguir conquistar o máximo que eu puder conquistar aqui. E por último, que eu posso conversar com você aqui, claro, para a gente continuar analisando o que essa palavra diz. Fez essa quebra do pacto com Deus, de exclusividade, de domínio de Deus, fez com que esse povo atribuísse devoção a coisas, como se essas coisas fossem deuses, no lugar, como se eles atribuíram devoção a coisas, como se essas coisas fossem o lugar seguro para eles construírem a identidade deles. O que significa isso? A razão de existir, a razão de viver, começou a se tornar embasada onde? Em ideais humanistas. Então o que significa? Eles se conformaram com a resposta que eles mesmos estavam dando para eles mesmos de como viver na terra. A criatura respondendo às crises da criatura. As ideologias em relação à natureza, à imagem, animais, o culto, são o trilho e a ética moral desse povo, se tornou a essência da vida deles. E o que quando eles começaram a viver, se essas foram as coisas que a princípio eu posso dizer para você aqui, que a gente nota como fruto de alguém que quebra o pacto com Deus, se essas coisas então existiram, qual que é o resultado dessas coisas permanecerem e perseverarem no coração deles? Qual que é o resultado da idolatria no coração desse povo? Qual que é o resultado dessa quebra de pacto, de não andar mais segundo a vontade de Deus, mas andar segundo o seu coração? Responda você:
desorganização dos amores. Em que sentido? Você ama demais o que não tem que ser amado demais, e você ama de menos o que tem que ser amado demais. O que a idolatria causa no coração desse povo? Começou a amar demais o que não era para ser amado, e começaram a amar de menos o que deveria ser amado. É isso que a idolatria tem produzido, não somente nesse povo nessa época, mas tem produzido na nossa humanidade. É isso que a falta de viver seguindo as ordens de Deus tem produzido na humanidade. É isso que não viver uma vida baseada na presença de Deus tem resultado na humanidade. Você começa a amar demais o que não tem que ser amado, e você começa a amar de menos aquilo que não tem que ser, aquilo que deveria ser mais amado. Em que sentido? Você começa a exigir dos seus pais aquilo que eles não podem suprir. Você começa a exigir do seu trabalho aquilo que o seu trabalho não pode suprir. Você começa a exigir dos seus amigos aquilo que os seus amigos não podem suprir. Você começa a exigir da sua esposa, do seu esposo, aquilo que eles não podem suprir. Você começa a exigir do seu namoro, do seu noivado, aquilo que eles não podem suprir. Você começa a exigir do governo aquilo que o governo não pode suprir. O que a idolatria resulta? O que essa quebra de pacto resulta? As coisas passam a ter mais valor do que as pessoas. O que é passageiro começa a ter mais valor do que aquilo que é eterno. Essa era a realidade de Israel. E na boa, queridos, na boa, essa é a realidade da nossa sociedade. Amém. Essa é a realidade que está nos abraçando hoje. A idolatria é real hoje. E ela está causando uma desordem, uma alteração na forma como a gente enxerga a própria vida. A idolatria tem feito a gente perder a perspectiva das coisas que acontecem fora de nós. A idolatria tem feito a gente perder a perspectiva de que ao nosso redor existe uma criação que continua produzindo, que existe ao redor de nós animais que continuam se saciando. Significa o que, queridos? A idolatria tem feito o ser humano perder a perspectiva que existe um Deus que continua regendo o mundo e se revelando através da sua própria criação. A idolatria tem feito a gente se alienar da criação de Deus, tem feito a gente se alienar do próprio Deus. Quem quebra o pacto de amar a Deus da forma como ele tem que ser amado, quem quebra esse pacto e começa a amar a Deus de forma errada, começa a viver alienado da vontade perfeita de Deus. Queridos, presta atenção, quando Deus diz que levaria o seu povo, o povo que ele separou, santificou, o povo que ele se apropriou, o povo que pertence a ele, quando esse povo, apropriado por ele, quando ele diz que vai levar esse povo para uma terra que manda leite e mel, Deus não estava dizendo que ia levar esse povo para um lugar perfeito. Deus estava dizendo que levaria esse povo para um lugar que seria sustentado por Ele mesmo. Essa é a declaração. O significado de ser levado a um lugar que manda leite e mel não é o lugar, é Ele. Não é um lugar que supre, é Ele que supre. Não existe um lugar que supre alguém, é Ele que supre a vida das pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos, de boa, é que é o seguinte: não é uma mudança de emprego, uma mudança de relacionamento, uma mudança de cidade, uma mudança de país, uma mudança de igreja que vai resolver o seu problema, que vai responder sobre a melhor forma dos relacionamentos. Não é onde você está, mas é quem está com você aonde você está. É a quem você está obedecendo aonde você está. É a quem você está seguindo as ordens, é de onde estão vindo as ordens que você está seguindo e trilhando. O problema dos israelitas era com quem eles estavam aliançados. Eles estavam aliançados com outros deuses, eles estavam aliançados com a sua própria vontade.
O problema é a gente optar seguir uma vida na ilusão de que a gente sabe o que é melhor para nós. Isso é mentira. Jamais, escuta aqui, a prova está aqui. Jamais a gente sabe lidar com o que for, com questões emocionais, psicológicas, materiais, intelectuais, espirituais. Jamais a gente vai conseguir lidar com essas coisas sem que Deus seja verdadeiramente aquele que controla a nossa vida. Sem Deus não existe como a gente continuar vivendo neste lugar. Não existe uma forma de viver sem que Deus seja a nossa única opção. Irmãos, preste atenção. Quem serve a nós, quem serve a mesa para que a gente coma bem, para que a gente seja suprido em tudo, é Deus. Quem nos dá o dom para trabalhar, estudar, se relacionar, é Deus. O que mais você consegue fazer e se desenvolver, isso vem da onde, queridos? Isso vem de Deus, isso não vem de você, meu irmão. Isso não brota em você, você não tem poder para deixar você mais inteligente. Você pode estudar pra caramba, você pode fazer o que for, irmãos, mas presta atenção, se não for essa porta que Deus tem para você, você não vai entrar. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, eu estou dizendo que você tem que orar mais e estudar menos. Pelo contrário, porque aqueles que estão no Senhor entendem que o trilho que eles caminham é o trilho justo. Então é o seguinte, se você estudar mais, certamente Deus vai edificar o seu coração, porque você está se avançando, você está rompendo o seu próprio limite, está se curvando, se dobrando, a entender que o seu estudo não é mais do jeito que você quer, mas é do jeito que Deus quer. Amém. E se você vai estudar mais, você vai estudar para a glória de Deus. Amém. Você não vai estudar para que homens digam X, Y, Z, você vai estudar para que o nome de Deus seja glorificado. Então, se você está consciente de quem abre a porta é Deus, então você vai continuar estudando com certeza. Por quê? Porque quem controla a sua vida e a sua expectativa de um desenvolvimento de estudo ou trabalho que for, é a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém. Se não estamos em Deus, não existe condição de viver, irmão. O texto diz que os israelitas se contaminaram com os ídolos das nações. Por isso Deus fez o que, queridos? Deus os espalhou. Deus espalhou esse povo. O que eu posso entender com isso? Que idolatria é que produz a deportação. Presta atenção onde eu quero chegar. Pertencer a um lugar, nessa época, significava a sua identidade. As pessoas eram conhecidas porque no final do seu nome se dizia a cidade a quem elas pertenciam. Então, você pertencer a uma cidade significa, eu tenho uma identidade. Presta atenção, o que a idolatria produz? Quando você então quebra esse pacto de viver por meio de Deus e através da presença de Deus, faz com que você fique sem a sua identidade, faça que você fique sem a sua raiz, faça que você fique perdido. Por isso pessoas estão em dúvida, estão perdidas em relação às questões sexuais, porque quebraram, saíram daquele que é o único que dá a sua identidade. A idolatria produz um senso de perda de contato com a realidade. Já falei isso aqui. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui em resumo é que os ídolos privam você do mundo que Deus deu a você. Sabe o que corresponde isso? É por isso que você não consegue viver a felicidade onde você está. É por isso que você não consegue enxergar mais beleza nenhuma no mundo que Deus criou. Porque você está curvado a outra coisa sem ser o Deus que criou todas as coisas. Qual que é o fruto de alguém que perde a perspectiva de Deus? Reclamação é constante, agonia é constante, angústia é constante. É óbvio, queridos, que é constante. Por quê? Porque sem Deus nada faz sentido. Porque sem aquele que criou, nada faz sentido. Tudo é angustiante, com certeza. Porque você não consegue mais enxergar o propósito em nada.
porque se você está distante daquele que criou e colocou um propósito em tudo aquilo que criou, se você não está ligado, antenado, não segue a orientação daquele que criou, te colocou onde você está, conduziu todas as coisas, você com certeza vai entender que tudo que você vive é vazio, não tem explicação para nada. Só que o que me deixa ainda mais agoniado ao ler esse texto é que por aqueles que se chamam do Senhor não viverem por meio do Senhor, você acaba afetando o nome do Senhor. Leia comigo o que o versículo 20 diz: e por andarem entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor. Mas assim mesmo eles tiveram que sair da terra que o Senhor lhe deu. As nações estavam debochando. Escuta, esse não era o povo separado por Deus, cheio dos milagres do Egito, e agora eles estão sem terra, eles estão sem identidade. Esse não era o povo de Javé. Eles tiveram que sair da terra deles. E qual que é a resposta para isso? Leia comigo o versículo 21, 22, 23. Tive, diz o Senhor, preocupação com o meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que eu vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Deus resolve, pelo seu imenso zelo a Ele mesmo, mostrar a sua santidade por meio desse povo que havia virado as costas e quebrado o pacto com Ele. Irmão, isso aqui é um negócio louco para se entender, e não dá humanamente para ter lógica nessa ação de Deus. Agora, eu não sei você, mas quem sabe alguns ao ler isso aqui podem pensar assim: nossa, mas Deus é meio vaidoso, né? Porque por causa do nome dele, então ele vai fazer com que a nação volte, né? E por causa, nossa, ele sentiu que o nome dele não estava. Irmãos, presta atenção, isso aqui não beira e nem belisca, nem chega perto de orgulho e nem de vaidade. Isso aqui é permanecer mostrando quem é que tem o controle e quem tem o poder de trazer de volta o prumo. Quem é que continua tendo as rédeas do mundo? Quem é que continua tendo as rédeas do povo que ele disse que é dele? Isso aqui significa: eu sou o Senhor sobre essa terra, eu sou o Senhor sobre a minha criação, eu sou o dono de tudo aquilo que eu criei. Ele não faz, irmãos, isso aqui é muito doido. Deus não faz um ajuste no seu povo, porque o povo dele era ouro puro de sei lá o que. Deus não está fazendo um ajuste no seu povo, porque esse povo era o ponto fraco de Deus, porque esse povo tinha algo especial. Esse povo, diz o texto bíblico, era idólatra. Esse povo era mentiroso, era infiel, e ele ajustou, porque ele prometeu, desde o início, a estar sempre vinculado. Ele disse: eu farei uma aliança com vocês, e eu vou ser fiel à aliança que eu fiz a vocês. Ele está agindo porque ele é fiel àquilo que ele disse que faria, porque ele é comprometido com o seu nome, que é soberano sobre todas as coisas. Agora, o louco é que é o seguinte: se o nome de Deus é profanado nas nações quando a gente vive idolatria, então Deus também é muito bem conhecido entre as nações quando nós somos santificados por Ele. Sabe quando você profana o nome de Deus?
A gente já ouviu isso bastante aqui. Mas é quando você destoa dos termos da aliança com Deus. É quando você vive uma vida que não corresponde a Deus. É aqui que você profana o nome de Deus. Quando você vive uma coisa que não está em ordem com a vontade dEle. Agora, sabe quando você dá glória a Ele, sabe quando você exalta o nome dEle, quando você vive os princípios da aliança, a ponto das pessoas olharem para cada um de nós e percebemos que a gente não está vivendo uma ação meramente pontual. A gente já está mostrando, está revelando às pessoas que existe uma base, existe uma identidade que nos guia, existe uma estrutura que nos abraça, que se chama Cristo Jesus, o nome poderoso de Cristo Jesus. E o que é interessante a gente ler? Essa soberania de Deus, esse compromisso dele com ele mesmo. O que é soberano, o que é lindo ver? É que existe uma esperança, existiu uma esperança para esse povo que viveu tudo aquilo que viveu, viver uma nova vida. E o que me abraça é que então existe uma esperança para mim ainda hoje. E é onde eu quero dizer isso. Deus, diz o texto, abraçou esse povo com a sua santidade. Leia comigo o versículo 24, 25 e 26. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Mais uma vez, ele insiste. E o que ele fez? Versículo 4 diz que ele purificou esse povo dos ídolos. Versículo 25 diz que ele então transforma o coração. É assim que ele vai santificar e vai colocar então um novo coração. Versículo 26. Quero dizer uma coisa para você: Deus coloca o seu espírito dentro de nós e o próprio Deus vai fazer com que a gente ande nos seus decretos, obedecendo aos seus mandamentos. Sabe o que isso quer dizer? Existe uma esperança para mim e para você ainda hoje, de viver os princípios da aliança, de cumprir o pacto da aliança. Ainda existe. Se a sua história é de alguém semelhante a esse povo de Israel hoje, se a sua história hoje é de alguém que desobedeceu a Deus, que profanou o nome de Deus, a ponto das pessoas do seu trabalho, da sua família, da sua faculdade, da sua escola, olharem para você e começarem a dizer assim: você serve a Deus? Esse Deus é todo poderoso? A ponto das pessoas começarem a olhar para você e dizer assim: isso significa andar com Deus? Então, se a sua história é de alguém que seguiu a sua vida dessa forma, eu quero dizer a você, por causa da opção que você estava vivendo até hoje, que por amor ao nome dele mesmo, ao pacto que ele fez com aqueles que são dele, Deus continua com o intuito de purificar aqueles que são dele, de transformar o coração daqueles que são dele e dar um novo amor dentro de você, e ele mesmo vai guiar você para que você permaneça nos caminhos que ele disse. Irmão, sabe o que me deixa louco? É que a disposição, a energia, o empoderamento, a vontade de guardar os mandamentos de Deus é fruto de alguém que foi alcançado por Deus e não o contrário.
O empoderamento para viver o propósito de Deus é fruto de alguém que ele foi até esse povo, e não do povo que conseguiu viver, porque todas as vezes que o povo tentou viver, só idolatrou, só frustrou, só morreu. Mas o fruto de alguém que consegue viver é alguém que foi alcançado. Irmãos, aquele que me ama, presta atenção no que a Bíblia diz: aquele que me ama, isto é, aquele que já tem uma relação comigo, guarda os meus mandamentos. Deus não exige que exista um guarda de mandamento sem antes ele ter ido até você e transformado seu coração. Aquele que me ama, aquele que já está se envolvendo comigo, então esse guardará os meus mandamentos. O que significa isso, querido? Que a fé cristã não é um caminho moralista. A fé cristã não se resume num parar de fazer coisa errada, num parar de fazer besteira. Cristianismo não é um sistema de aperfeiçoamento moral, apesar de transformar moralmente o ser humano. O que está em questão na fé cristã é amar o certo, amar a pessoa certa, porque foi primeiro alcançado pelo amor desta pessoa perfeita. Fique de pé no seu lugar. E como que eu ando nesse amor? Olha para Jesus, olha para como Jesus está se revelando na Bíblia. Se deixa ser afetado por aquilo que você lê sobre ele na Bíblia. Seja cheio do Espírito Santo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo não tem um botãozinho, agora eu vou ser cheio do Espírito Santo, pim. Você precisa se colocar no contexto, você precisa estar à disposição, você precisa estar diante de quem Deus é, você precisa estar diante de como Ele está se revelando a você enquanto você está debruçado diante da palavra. Quando uma pessoa é conduzida pelo Espírito Santo, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, isto é, uma pessoa que não vive a sua vida quebrando o pacto com Deus, não vive segundo a sua própria vontade, aquilo que se vê nas ações e reações dessa pessoa, você sabe muito bem isso, está escrito na Bíblia em Gálatas 5:22, alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que em tudo que faz existe amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que significa, irmão? Significa que o testemunho das pessoas que foram alcançadas, que foram apropriadas por Deus, que vivem a partir da nova vida em Cristo, elas não vivem mais nelas mesmas. Gente que foi tomada por Deus vive um fruto que testemunha a soberania de Deus. Significa, as pessoas vão olhar para ela e vão enxergar que existe um Deus vivo. Quando olharem para essa pessoa, vão enxergar que existe uma grandeza e uma perfeição de um Deus que ajusta tudo. Por isso que aquele que não amava consegue amar. Por isso que aquele que não tinha paciência começa a ter paciência. Por isso que aquela que não tinha domínio próprio começa a ter domínio próprio. Por quê? Porque ela e ele estão vivendo um manifestar do caráter do seu Deus na vida deles. Andar no Espírito é andar no ritmo da caminhada determinada pelo próprio Espírito, querido. É o Espírito que determina a jornada. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, eu quero ler para você. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Sabe qual é o contexto dessa declaração de Paulo? O contexto aqui são pessoas que, quando recebem e quando são a habitação do Espírito, elas conseguem enxergar as coisas espirituais. Elas não estão mais prisioneiras da sua própria carne. Elas agora foram libertas dos ídolos. Elas foram libertas dos seus amores. Elas foram libertas dela mesma. É essa a declaração de Paulo. Aonde está o Espírito do Senhor, a liberdade de cumprir a vontade de Deus. Então elas são livres delas mesmas. Elas agora começam a enxergar a verdade.
O Evangelho tem poder de transformar gente egoísta em gente generosa. O Evangelho tem poder de transformar gente hedonista, que se dispor, que fica o tempo inteiro olhando para si mesmo, em começar a olhar para o outro. O Evangelho tem poder de transformar gente desregulada em gente equilibrada. O Evangelho tem poder de transformar gente que não sabe lidar com o seu coração em gente que pulsa de maneira correta as opções da sua vida. O Evangelho tem poder de transformar nossos desejos, nossas expectativas. E eu quero dizer, querido, que ainda hoje Ele pode tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne e colocar um novo amor em seu coração. Ele diz em João capítulo 7, versículo 37 e 38 assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem dirigido a sua vida? Quem está pautando suas ações, reações, suas decisões? Quem está dizendo para você que você deve fazer como você está fazendo? Será que você tem glorificado ou tem profanado o nome de Deus na faculdade? Será que você tem glorificado ou profanado o nome de Deus no seu trabalho? Será que você tem glorificado ou profanado o nome de Deus dentro da sua própria casa, com as suas amizades? Nessa noite chegou um tempo de quebrar os ídolos. Essa noite Deus está dando aqui, derramando sobre nós a oportunidade de não viver mais em função de dinheiro, de não viver mais em função de conquistar os bens, em função de ter cargos, de você não ser mais responsável por saciar você mesmo, de você não se render mais a nenhuma ideologia. Deus está dando nessa noite a oportunidade da sua identidade ser construída em Cristo, ser construída na palavra dele, na revelação diária sobre ele mesmo. Deus está nessa noite nos dando a possibilidade de sermos cheios do Espírito Santo e ter o nosso coração de pedra trocado por um coração de carne. Será que existe alguma coisa que você entende que necessita ser mudada em sua vida? Será que você percebe que o Espírito Santo está realmente passando ali numa xerox, não sei se é uma xerox, eu posso dizer assim, passando dando uma escaneada, isso? Dando uma escaneada na sua vida? Será que você está percebendo que diante de tudo aquilo que nós falamos desde o início aqui, existem coisas que você percebe que Deus começou a tocar e precisa ser ajustado? Se você compreende isso, se você compreende que precisa algum caminho ser corrigido, uma rota, feche os seus olhos e põe a mão sobre o seu coração agora. Se você entende que existe alguma necessidade de uma correção de rota, que necessita de uma entrega, que realmente você percebe que necessita ser quebrado, o coração de pedra, porque quem sabe você em algum momento, ou em alguma fase, ou alguma ação e reação, você quebrou o pacto, e em vez de viver guiado por ele, você viveu guiado pelas suas emoções, você resolveu tomar atitudes guiadas pelas suas ações e reações humanas, e você tem percebido o fruto disso, como a gente leu até agora. Existe um Deus que está aqui ouvindo o seu coração para transformar o seu coração e a condição que você se colocou agora. Simplesmente abra a sua boca agora e fale com o seu Deus. Querido, não é a minha oração, é você e o seu Deus. Fale com o seu Deus o que você entendeu da boca dele agora. Diga para o seu Deus aquilo que você percebeu sobre a sua própria vida. Fale com o seu Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. E faz aquele ajuste necessário agora. Vem, Senhor. E traz de volta agora. Vem, Espírito Santo. Purifica as falsas devoções aqui, Senhor, e nos dá uma nova disposição de amar a Tua presença. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Transforma o nosso coração aqui neste lugar. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor encontre aqui, Senhor, corações que estão prostrados de verdade à Tua presença.
que vivem a partir da perspectiva do teu coração, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus, e quebra mesmo, Senhor, toda a imagem que foi construída no lugar que pertence somente ao Senhor. Quebra agora em nome de Jesus, Pai. Quebra agora em nome de Jesus. Quebra a algema, quebra a cadeia, quebra agora, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e põe em ordem agora ministérios aqui, Deus. Põe em ordem agora, Senhor. Famílias em nome de Jesus, põe em ordem agora, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, põe em ordem agora, Senhor, em nome de Jesus. Tira esse coração de pedra, Senhor. Tira, Senhor, em nome de Jesus, e enche, Senhor, com o teu Espírito agora. Vem, Senhor, e corrige essa rota. Traz de volta ao caminho, Senhor, que iniciou em tua presença. Mas, Senhor, começou a desejar coisas, Senhor, dos babilônicos. Mas começou a desejar princípios e questões dos babilônicos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, corrige a rota, Senhor, e torna-nos cheios do poder do teu Espírito, e torna-nos cheios do poder, Senhor, de vivermos a tua vontade perfeita. Senhor, a tua palavra nos mostra aqui, Senhor, que até o desejo de viver a tua vontade vem do Senhor. Então vem, Senhor, em nome de Jesus, e aquece os nossos corações nessa noite. Vem, Senhor, em nome de Jesus, e faz o nosso coração queimar muito mais do que já queimou pela tua presença. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e traz, Senhor, mesmo uma nova história, ó Senhor, um novo amor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, estabelece um novo tempo, um novo momento. Vem, Espírito Santo, e flui, 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 flui. Nós pertencemos ao Deus que nos amou primeiro. Nós entregamos a chave da casa ao dono da casa. Nós não somos, o Senhor é o dono da casa. Então vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e faz do teu jeito. Faz, Senhor, da tua forma. Em nome de Jesus, Senhor, vem e corrige a rota, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Estabelece, Senhor, a tua grandeza, o teu altar. Por amor do teu nome, nós clamamos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Levante suas mãos, sinal de rendição ao Senhor agora. Nós recebemos uma palavra, nós recebemos uma instrução poderosa. Peça agora para que Ele corrija a tua vida. Corrige no Senhor, corrige no Senhor. Tu tens liberdade, tu tens liberdade no nosso meio. Faça essa declaração agora. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Peça para que Ele tenha liberdade na sua vida. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito Ele tem liberdade na sua vida? Fala, Senhor, tu tens liberdade. Espírito Santo, Espírito Santo. Corrige as nossas rotas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, completa a tua obra nas nossas vidas. Completa, Pai, a tua palavra. Que a gente possa viver uma nova dimensão contigo. Uma nova dimensão da caminhada contigo. Espírito Santo, altera o que precisa ser alterado. Em nome de Jesus. Eu sou teu lar. Mude as coisas de você precisa de perdão. O perdão dele é completo. Ele não quebra a aliança contigo. A aliança dele
fiel. Fala com Ele. Peça perdão agora dos seus erros, dos seus pecados, das suas atitudes. Peça perdão a Ele por você ter colocado coisas no lugar do Senhor. Você tem levantado altares de idolatria, e Ele falou nessa noite com você. Muitas vezes o seu trabalho tem tomado o lugar do Senhor. Fala com Ele agora. Quais são os altares que você levantou aí na sua vida e que Deus está falando contigo agora, que Ele está falando com você, e esse local é dele, o teu coração é dele, a aliança dele não foi quebrada. Mas peça para que Ele ponha em ordem a tua vida agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais. Nós queremos viver uma vida completa, e nós queremos viver uma vida centrada em Ti. Por isso, Pai, depois dessa palavra, nós queremos, Pai, pedir que o Senhor altere as nossas vidas, que o Senhor corrija o que precisa ser corrigido, que os altares caiam por terra agora, Pai, que os nossos pecados sejam limpos, nosso coração seja limpo, os nossos pecados sejam perdoados no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece o que cada um tem passado, o que cada um tem vivido. O Senhor conhece, Pai, os grandes desafios que nós temos, Pai. Por isso pedimos a Tua ajuda e que nós possamos viver centrados em Ti, no nome de Jesus. Amém.